Você sabe como seu corpo reage ao frio e ao calor? Sabe como seu corpo combate a hipotermia e a hipertermia? Eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. Nesse vídeo a gente vai aprender quais são os mecanismos que o nosso corpo utiliza para combater a baixas temperaturas, ou seja, não termos hipotermia, e combater também a hipertermia, para que nossa temperatura não se eleve demasiadamente. Nós somos animais homeotérmicos. Isso significa que nós mantemos a temperatura do nosso corpo constante. Isso vai independer da variação da temperatura ambiental. Se a temperatura do ambiente estiver alta ou baixa, o nosso corpo mantém a temperatura em determinado padrão. O padrão dos seres humanos é uma temperatura próxima a 36 graus Celsius. Já os animais heterotérmicos são aqueles animais que vão variar de temperatura de acordo com a variação da temperatura do ambiente. Em condições normais, nossa temperatura gira em torno dos 36 graus aos 37 graus e meio. Quando essa temperatura excede os 41 graus, já é considerado hipertermia. Dos 39,6 aos 41 graus, febre alta. Dos 37,6 aos 39,5, febre. A temperatura é normal quando se encontra entre 36 e 37 graus e meio, e hipotermia abaixo de 35 graus. Isso tudo está relacionado à temperatura corpórea, que é diferente daquilo que a gente está sentindo no momento. Você pode ter duas pessoas em um mesmo ambiente, expostas à mesma temperatura, uma sentindo frio, outra sentindo calor. Isso é sensação térmica. A gente pode estar exposto à mesma temperatura e termos sensações diferentes. Nosso corpo troca calor com o ambiente a todo momento. Quando o tempo está mais frio, ou seja, a temperatura mais baixa, nosso corpo cria mecanismos para manter a temperatura mais elevada do que o meio ambiente. Isso evita que a gente tenha uma hipotermia. E o primeiro mecanismo de defesa que nosso corpo cria para evitar a hipotermia é o arrepio. Nosso corpo é uma máquina térmica e ela está perdendo calor para o ambiente. O arrepio cria uma espécie de bolsão de ar quente ao redor do corpo, diminuindo a troca de calor com o ambiente. Isso se dá graças a músculos eretores do pelo. Esses músculos, quando informados, dão uma sensação de frio pelo hipotálamo, que é o nosso termostato localizado no nosso sistema nervoso central. Esses músculos contraem, os pelos ficam eretos para evitar uma perda de calor excessiva. Já a segunda forma que nosso corpo usa para combater a hipotermia são os tremores. Os tremores são contrações involuntárias dos músculos estriados esqueléticos. Quando a gente contrai o músculo, a gente hidrolisa ATP, a gente libera energia para o músculo movimentar e, consequentemente, produz também calor. Então, o tremor é algo involuntário que faz com que nosso corpo produza mais calor através dos movimentos musculares. Por último, entra em ação a glândula tireoide. A tireoide fica localizada na região anterior do pescoço, abaixo da proeminência laríngea, que a gente conhece popularmente como pomo de Adão. A tireoide possui um grupo de células chamada de células foliculares. Estas células produzem os hormônios T3 e T4. T3 e T4 vão exercer diversas funções em nosso corpo. E uma delas está associada ao metabolismo dos lipídios. Eles vão mobilizar mais lipídios para fins energéticos, vão fazer lipólise. Mas lembre-se, o lipídio é uma substância orgânica bastante calórica. E toda vez que mobilizado para fins energéticos, além de produzir ATP, vai produzir também muito calor. É dessa forma que o T3 e T4 contribuem para combater a hipotermia, estimulando a degradação de lipídios e, consequentemente, liberando mais calor. Quando o dia está muito quente, para evitar a hipertermia, nosso corpo automaticamente vai diminuir a produção de T3 e T4, consequentemente vai metabolizar menos lipídios e gerar menos calor. Mas o que é muito mais comum a gente observar nos dias mais quentes é que a gente aumenta a transpiração, aumenta a sudorese, aumenta a produção e liberação de suor. Isso acontece porque, com um dia quente, a água que está no nosso corpo também vai aquecer. E a gente precisa lembrar
que a água tem um calor específico alto. Isso significa que ela demora de aquecer, mas também demora de esfriar. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa situação, de passar o dia todo na praia exposto ao sol. Chega em casa no final da tarde, toma banho, sai limpinho, mas começa a suar. Isso porque a água do seu corpo aqueceu. Só que aqueceu e agora está demorando de resfriar por conta desse calor específico. Então, como mecanismo de defesa, o suor libera parte do calor através da liberação da água. Por favor, o suor não é para refrescar a superfície da pele. Isso seria só uma coisa para solucionar uma sensação térmica. O combate à hipertermia está evitando que sua temperatura exceda a limite. Galera, eu tenho 2 vídeos para recomendar a vocês para complementar esse estudo de combate à hipo e à hipotermia. O primeiro deles é da ação termogênica da cafeína no nosso corpo, como a cafeína estimula a produção de calor. O segundo vídeo é sobre gordura marrom, tecido adiposo marrom, que é um tecido bastante importante para os recém-nascidos, que esses, para não ter hipotermia ao sair do corpo mais quente da mãe para o ambiente, usam esse tipo de gordura para a produção de calor. Tchau e até a próxima.